Glória a Deus. Aplauda o Senhor para a vida do Ministério de Louvor, amém? Aleluia, que ministério maravilhoso. Que bom estar aqui com você nessa noite. Ai, gente, vamos pregar, né? Ai, que coisa boa. Pregar com uma igreja bonita assim é melhor ainda, né não? Fala assim com o irmão que está do seu lado: você é muito bonito. Agora fala para o irmão que está do outro lado: você é muito bonito também. Aleluia, que bom estar aqui com vocês hoje. A gente está na nossa série falando sobre a importância, e hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu amo e eu tenho certeza que você é apaixonado também, que é a importância do GC, o grupo de crescimento. Em algumas igrejas a gente fala GF, tem igreja que é GCEL, tem igreja que ainda é célula, mas nós entendemos como GC. A importância do GC para nós como corpo, para nós como cristãos, para nós como filhos de Deus. Vamos lá, levanta a mão aqui quem participa de algum GC. Eita, tem quem não participa ainda, hein? Por que você não participa? Por que você não está participando ainda? Fala para mim. Te peguei, tá? Irmã Débora, tia Débora, tá com dor de mim na salinha, falo nada contigo. Mas olha, Deus é maravilhoso e o GC é um propósito de Deus, é algo de Deus para nós como corpo, para que todos juntos possamos crescer e alcançar aquilo que Deus tem para nós. O GC é maravilhoso e existe dentro do GC algo maravilhoso. O GC nasceu no coração de Deus. Foi lá que ele nasceu, foi lá que ele foi desenvolvido, foi lá que ele está crescendo, para que você possa ser abençoado por ele. Sabe, não é só uma parte do religioso, você não tem que ir no GC porque a gente fala aqui todo culto, não, você tem que ir no GC porque lá tem algo maravilhoso para você, tem algo incrível para você lá, tem algo incrível de Deus para você. Vou pedir para você, para quem puder, abrir a Bíblia em João 1, versículo vai ser do 35 até o 42. Vou pedir um favor para vocês, esses tempos, o pastor me deu um cascudo, ele falou que eu falo muito rápido. Tem vezes que o pessoal não entende o que eu falo, então se eu estiver falando muito rápido, vocês fazem assim, vocês não estão entendendo, tá bom? Aí eu vou falando mais devagar, tá bom? Beleza, João 1 vai ser do 35 até o 42. Fala o seguinte, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Ele respondeu: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Vou pedir para você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, vamos orar. Pai, o Senhor é maravilhoso. Não existe ninguém como o Senhor, e nessa noite, Deus, a sua igreja clama para ouvir a tua voz, entender os seus ensinamentos, Jesus. Usa-me como canal dessa igreja para que eles venham a crescer e entender como o GC é algo maravilhoso, nasceu no coração de Deus. Que possamos sair daqui entendendo a sua vontade e crescendo em todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Bom, aqui nós estamos vendo o momento em que Jesus instituiu ou constituiu um dos primeiros GCs. Naquele momento Jesus estava nascendo algo que vocês conhecem, que é o primeiro GC dele, os discípulos dele estavam sendo chamados. Então aqui é um momento em que Jesus chama os seus primeiros discípulos. Então Jesus, assim como vocês conhecem, tinha 12, e lá ele fazia o GC dele. Ou seja, Jesus era um líder de GC. Imagina só se ter Jesus como líder de GC, hein? Você olhar fala para ele, Luiz, você olhar para mim e fala assim: não, Natan não, Jesus. Jesus muito melhor em todas as coisas, perfeito, e ele entendia que o GC, que esse momento de discipulado, esse momento de comunhão, era mais do que necessário, era algo essencial para o crescimento da igreja, essencial para o seu crescimento, essencial para aquilo que Deus queria fazer com o povo dele. E o que tem que ter dentro do GC? Vamos lá, primeiro eu queria que você entendesse que o GC não é só um momento de oração. Não é para você ir lá para o GC pensando: nessa quinta-feira ou nessa quarta-feira eu vou orar. Tem oração, mas não é só isso.
Não é um momento só de estudo bíblico em que você vai chegar lá e vai fazer como se fosse um curso, onde você vai adquirir apenas conhecimento. O GC não é só isso, não é um momento de terapia em que a gente vai só quando a gente está triste. Sabe, eu estou bem, então essa semana eu não vou no GC não, está tudo certo. Mas essa semana aconteceu muita coisa, eu vou lá pedir oração por um fulano da minha família que está precisando. GC não é isso. Não é isso, sabe? Tudo isso tem no GC. Tem a oração, tem estudo bíblico, tem cuidado. Mas o que o GC tem que ter, que a essência do GC é crescimento, mudança. Você precisa começar do GC de uma forma, e daqui a algum tempo você tem que ser outra pessoa. Não dá para você ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano dentro do GC, e da mesma forma que você entrou, você está lá agora. Algo tem que mudar em você, algo tem que ser transformado em você. Ei, Jesus transforma água em vinho, o que Ele não pode fazer em você? GC tem que ter transformação, tem que ter crescimento, é a essência do GC. Vamos lá, Pedro era um discípulo de Jesus. Antes dele se tornar discípulo, o que ele era? Um pescador. Naquela época, um pescador era visto como algo simplório. Na vida dele não existia glória. Naquilo que ele fazia, ele não era nem visto pelas pessoas. As pessoas olhavam para eles e sentiam pena. Olha, um pescador faz de tudo para sobreviver, tadinho. E aí ele conhece Jesus. E aí no começo do ministério, no começo do GC, ele era alguém, e no final ele se torna um pescador de almas, um homem cheio de Deus. Primeira pregação e milhares de pessoas foram salvas. A sombra dele projetada curava enfermos. Um homem de Deus, a vida transformada. Sabe, Deus tem algo para mudar dentro de você. Mateus ou Levi, um cobrador de impostos. Naquele tempo os judeus consideravam cobradores de impostos traidores da pátria. Eles trabalhavam para Roma, cobravam impostos da vez da sua própria família, às vezes de uma maneira mais clara, eram vistos como traidores. Jesus vai lá, diz, segue. Mateus nem olha para trás, na mesma hora ele segue Jesus e se torna um dos escritores das visões do Evangelho. Um homem de Deus, transformado naquilo que Deus instituiu. E Deus quer transformar você. Sabe, o GC não é só para você passar, ou só para você passar a sua quinta-feira, ou a quarta-feira, ou para você adquirir algum ministério. Não é isso. GC é para você crescer e entender o que Deus tem para a sua vida. É dentro do GC que seu ministério se inicia. É dentro do GC que seu ministério começa. É no GC em que nós conhecemos outras pessoas. Sabe, às vezes a gente está aqui na igreja, a gente não tem a oportunidade de conversar com ninguém, a gente não consegue trocar intimidade, a gente não sabe quem está congregando com a gente, o que o nosso irmão precisa. E aí dentro do GC a gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, entender o que essas pessoas têm, entender o que essas pessoas podem fazer para nos abençoar e abençoar outros também. Jesus tem algo maravilhoso para fazer nesse GC, só que às vezes nós vivemos uma mentalidade de que o líder de GC tem que tratar tudo, ele tem que cuidar de todo mundo, ele tem que fazer tudo, e a realidade não é essa. Todo mundo tem uma responsabilidade dentro do GC. Você membro, você anfitrião, você líder, tem uma responsabilidade dentro daquilo que Deus instituiu para crescimento do corpo. Você tem, não adianta. Você foi no GC, então tem algo de Deus para você lá. E está na hora de começar a viver isso. Sabe, a igreja vai crescer, existe algo maravilhoso para essa igreja. E a forma que Deus escolheu para a IPV, para a família viva, é o grupo de crescimento. Nós nos movemos em grupo de crescimento. E você precisa encontrar ele para você. Ser apaixonado por isso, irmão, é amar GC de verdade. É amar aquilo que Deus escolheu para você. Eu vou pedir para você abrir a Bíblia em Mateus 5,16. Nós precisamos entender que o nosso crescimento não é só para o nosso eu, mas existe alguém que quer que nós venhamos a crescer. Olha o que está escrito, ó. Da mesma forma, brilhe a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está no céu. Ou seja, quando você cresce, quando você brilha, as pessoas veem a glória de Deus em você.
Conforme você vai crescendo, conforme você vai fazendo aquilo que Deus tem para você, as pessoas conseguem ver a vontade de Deus sendo manifestada. Sabe, Deus sendo manifestado através de você, a glória de Deus, a vontade do Pai, fazendo com que você alcance coisas que você não tem nem noção. Sabe, às vezes hoje a gente olha para a nossa realidade da nossa casa, da nossa área financeira, daquilo que nós vivemos hoje e não conseguimos entender a vontade de Deus. Às vezes você olha para dentro de você e fala: Deus, não é isso que o Senhor tem para mim. Que vida miserável, que vida onde não há alegria, que vida onde não há mudança. Eu não nasci para nada, eu não tenho propósito, eu não tenho chamado. Só que a realidade é que Deus é o maior interessado em que você cresça. Deus é o maior interessado em que você alcance o propósito dele na sua vida. Deus é o maior interessado em que você viva as vontades do Pai, que são boas, perfeitas e agradáveis. A vontade dele é perfeita, é boa e traz agrado. Sabe, você tem algo incrível para viver, incrível, algo incrível que Deus escolheu para você. E é dentro do GC onde nós começamos o nosso ministério, é dentro do grupo de crescimento em que você começa a crescer, é aos poucos. Sabe, o que tem que ter no GC? Primeiro, a gente precisa entender que é lá onde nós começamos a nossa caminhada. Nós aceitamos a Jesus e entendemos que Ele é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele que começa aquilo em nós que tem que ser vivido. Então você aceita Jesus. Natan, já aceitei Jesus, aleluia. Então está na hora de começar a viver daquilo que Ele tem para você e deixar a sua vida de lado. Às vezes nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas nós queremos deixar um pouquinho da nossa ainda lá, e não é isso que acontece. Nós precisamos primeiro entregar a nossa vida para Ele, para que Ele possa viver em nós. Não mais eu vivo em mim, mas Cristo vive em nós. A realidade é que Ele precisa viver em você. E quando Ele começa a viver em nós, nós começamos a entender que aquilo que Ele decidiu para que nós venhamos a ter e a crescer é aquilo que Ele escolheu para nós. E esse crescimento depende de uma só pessoa. A Bíblia fala, Paulo fala à igreja de Coríntios que eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é o Senhor. Quem vai te fazer crescer é Deus. Quem vai te fazer crescer é o Senhor. É a vontade dele sobre a sua vida. Porém, Deus não obriga ninguém a crescer. Sabe, você só vai crescer se você estiver disposto a fazer isso. Você só vai crescer se você estiver disposto a viver o que Deus tem de melhor para a sua vida. Não adianta chegar lá e esperar que o anjo do Senhor vai chegar diante de você e te obrigar a fazer a vontade dele. Não é assim que funciona. Ele não é como ladrão que arromba a porta, não. Deus, Ele é convidado. Buscar-me-ei e me acharão quando buscares de todo o coração. Jesus está interessado em se revelar, mas você precisa querer mudar, querer ser transformado, querer sair dessa vida. Você precisa tirar essa mentalidade de você, de que a vida que você vive hoje é suficiente, de que é só isso que Deus tem para você. Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado com o nosso trabalho. Eu preciso crescer nesse lugar, eu preciso alcançar outros cargos, eu preciso receber mais. Às vezes a gente fica tão preocupado dentro da nossa família. Não, mas fulano está passando isso, fulano está passando aquilo. E o seu chamado, e aquilo que Deus te chamou para ser, e aquilo que Deus te chamou para viver, como Deus quer que atuar através da sua vida. Levanta a mão você que sabe o seu chamado. Amém, amém, tem bastante gente. Levanta a mão quem não sabe o seu chamado ainda. Bastante gente também. Olha, uma coisa eu sei, todos nós fomos chamados para algo, que é o ID. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para levar o Evangelho a outras pessoas. A forma que você é comissionado, a forma que você vai fazer isso, depende de Deus. Mas nós precisamos entender que pregar é o ministério de todos. Levar o Evangelho é o ministério de todos. E nós começamos a viver isso dentro do GC. Você precisa ir para o GC e entender que lá é o momento em que você vai começar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E as pessoas vão começar a ver na sua vida o Evangelho vivificado. Sabe, pregar o Evangelho não é responsabilidade de líderes, pastores, não. Pregar o Evangelho é parte do cristianismo.
Ser cristão significa pregar o Evangelho, porque é isto que Cristo fez, literalmente pregado na cruz. Você precisa levar o Evangelho às pessoas, e isso precisa começar em algum lugar. Às vezes a gente quer que cheguem oportunidades específicas para viver chamados específicos. Queremos viver aquilo que nós chamamos de chamado e esquecemos que todos nós lá em Marcos 16:15 temos um chamado específico, que é pregar o Evangelho. Você foi chamado para isso. O ID é parte de você. A sua essência tem que ser de pregador. Sabe, nem todos vão subir no altar, nem todos vão levar a palavra, mas todos nós fomos chamados para levar o Evangelho a outros. Sabe, o seu GC tem pessoas que precisam de você. Enquanto você estiver parado, querendo que o seu líder, o seu anfitrião, alguém que você considera ter mais maturidade que você, viva isso, pessoas vão estar caminhando para o inferno. E se isso não dói o seu coração, infelizmente você tem que conhecer um pouco mais de Cristo. Conheça um pouco mais dele. Sabe, conheça aquilo que Jesus tem de melhor. Dentro do GC tem cura, dentro do GC tem libertação, mas dentro do GC tem responsabilidade. Dentro do GC tem o crescimento, e você precisa crescer. Crescer, você precisa se desenvolver, deixar com que Deus atue na sua vida. Sabe, eu lembro quando eu comecei o GC, era difícil, complicado, não sei se você nem lembra. Tinha vezes que era eu e ela, a gente ia orando, a gente orava, eu falava assim, vamos orar, Deus vai mandar pessoas, Deus vai mandar trabalhadores, pessoas para nos ajudar nessa grande seara. Só que eu sempre amei GC. Eu sempre entendi que aquilo era a vontade de Deus, porque independente daquilo que estivéssemos vivendo, lá tem crescimento. Sabe, naquele lugar, às vezes a gente olha para a realidade e não vê luzes, não vê uma grande estrutura, só que Deus nunca precisou disso. Deus agia no deserto, que Jesus não pode fazer dentro da sua casa. Sabe, se você estiver com o coração disposto a viver a vontade de Deus, grandes coisas Ele fará. Só que a gente chega com a mentalidade do seguinte: eu não nasci para isso, esse lugar não é nada para mim, eu vou viver isso ou aquilo, não, é só uma reuniãozinha, é só um momento em que nós vamos louvar, eu preciso ir para isso porque todo mundo vai. Não é isso. Coloca no seu coração, GC é lugar para você entender o chamado de Deus e vivê-lo. Viver a plenitude do chamado de Deus. Natan, eu não vivo a plenitude do chamado de Deus ainda, eu não tenho crescido. Então você não tem vivido GC. Você ainda não tem vivido e entendido o que é o grupo de crescimento, e o que é isso, e a maravilhosa graça que esse lugar tem. Irmão, tadinho dos meus discípulos, tem dia que eu dou GC 2 horas de GC. Misericórdia. Você teve uma semana que eu falei assim, gente, esse líder está muito falho. Escreve aí no papelzinho coisas que a gente tem que mudar dentro do GC, dentro da liderança, enfim. Acho que tinha uns 20 e poucos papelzinhos, uns 10 era horário, Natan, GC dentro do horário. Eu falei assim, Senhor, me perdoa, porque realmente, gente, GC tem que ter, hora para começar, hora para acabar, enfim, eu sei, vamos mudar. Mas o que acontece quando a glória do Senhor vem? Sabe, a glória do Senhor, ela se manifesta de tal maneira que não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não dá para onde você correr. Lá acontece algo tão maravilhoso e a graça dele se manifesta de algo tão tremendo. E aí você entende o que Moisés viu naquela sarça ardente que não se consumia. Você entende a luz que Paulo viu que o cegou, porque a glória de Deus não tem limites. Ela não atua só aqui na igreja, ela não atua só nas ruas, ela atua onde Deus está. E se Deus está naquele lugar, porque a palavra de Deus diz, onde estiveram 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Deus está no seu GC, lá a glória dele está disponível. A decisão é sua de acessá-lo ou não. Só que hoje vivemos uma realidade em que os grupos de crescimento são apenas parte da religião. Eu tenho que ir porque a nossa igreja tem o GC e eu faço parte da diaconia, eu faço parte da intercessão. Porque senão fulano vai me encher o saco para mim ir para o GC. Irmão, a glória de Deus está lá.
Você tem que acordar na quinta-feira ou na quarta-feira e falar assim: glória a Deus, hoje tem GC. Aleluia, a glória de Deus me espera. O Senhor é maravilhoso. Existe algo de Deus para mim. O GC é perfeito e Deus tem algo lá para você. Tem algo para você e você tem que decidir viver isso. Tem que partir de dentro de você. Tem que partir de dentro de você. Sabe, às vezes a gente quer orar e pedir para Deus fazer tantas coisas e aquilo que Deus está te dando a gente não faz. Não adianta você querer que Deus te dê algo, sendo que aquilo que Ele já está te dando, você não faz com perfeição. Deus não atua na vida de preguiçosos. Tem uma música muito teológica da Formiguinha, muito poderosa, que fala: Deus não quer preguiçoso em sua obra. Sabe, a realidade é que infelizmente tem muitas pessoas que vivem uma vida em que não entendem que elas têm um chamado, que você tem um chamado, que Deus derramou sobre você um dom, um talento, um poder específico para ser usado. E o lugar em que isso vai começar a ser manifestado é dentro do GC, é lá dentro. Sabe, eu posso ficar aqui falando 2 horas, se vocês quiserem eu falo 2 horas, 3 horas, ou a hora que for necessária, mas você precisa entender que dentro do GC tem algo para você. Aquelas pessoas precisam de você, aquela juventude, aqueles homens, aquelas mulheres têm necessidade daquilo que existe dentro de você. Às vezes eu estou conversando com a minha mãe, e aí eu falo assim: mãe, como foi o GC? Tem que ver, Natan, essas criancinhas é bênção. E aí eu lembro que quando eu fui começar o meu GC, acho que já falei aqui 10 milhões de vezes, mas agora eu falo 10 milhões de uma. Eu fui começar o meu GC, falei assim com minha mãe, falei: mãe, ó, Deus falou, tá, eu vou começar um GC aqui em casa. Duvido! Um montão de jovem aqui fazendo bagunça, mal sabia, né? Um montão de jovem aqui fazendo bagunça, eu não vou deixar, não. Aqui GC não entra, não. E aí eu não entendi, eu lembro que eu fui pro meu quarto e falei: Deus, mas eu não entendo, o Senhor falou comigo, usou o líder para falar comigo, não é para ter um GC aqui. Aí eu lembro que um tempo depois eu estava chegando em casa, aí estava cheio de chinelo, pequenininho assim na porta, e eu entendi que não é sobre o que a gente quer, não é sobre o que você entende que tem que ser feito, não é sobre o como você entende que tem que ser feita. A vontade não é nossa, a forma não é nossa, quem escolhe como vai ser feito não somos nós. Aquilo que nós escolhemos é aquilo que nós vamos servir, e você decidiu servir a Ele, então a vontade dEle tem que ser feita através de você, independente de como. E a realidade é que você escolheu o GC que você vai ficar. Você foi plantado nesse lugar, então você tem que amar esse lugar, buscar o crescimento dele, não ter um coração como o de Jonas. Eu estou aqui, mas eu queria ir para Tarsis. Não, você foi plantado em Nínive. Faça aquele lugar crescer. Não tem necessidade de uma liderança ou um cargo, você não precisa disso. Ai dos homens que precisam de cargos para trabalhar para o Senhor. Ai dos homens que precisam de um cargo para servir a vontade de Deus. Nós precisamos apenas dele. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem que dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Quem vai fazer o seu GC crescer? É Deus. E Deus escolheu você. Deus escolheu você. Sabe, não adianta a gente querer colocar a responsabilidade na vida de outra pessoa. Se o líder não fazer, não, vamos levar lanche, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você não faz. Oi? Que evangelho é esse que a gente coloca a responsabilidade na vida de outras pessoas? Que evangelho é esse de que Deus coloca um arado para nós pegamos no arado e nós voltamos para trás? Isso não é viver a vontade de Deus. Isso é fazer o que eu quero. Isso é viver uma religião e dizer que é Deus se manifestando em mim. O que é a vontade de Deus? Eu não quero, eu não consigo, mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem será contra vocês, irmãos? Sabe, se vocês viverem como um em GC, se todos juntos nós vivemos a vida de Deus, se naquele lugar a vontade de Deus for o que importa, se salvar pessoas e alcançar as pessoas for aquilo que realmente importa, nada vai te parar. Nada vai te parar.
Sabe, vai ter que multiplicar 2, 3, 6, 10, porque aquilo que vive lá é poderoso. Sabe, você é uma pessoa extraordinária, e Deus derramou sobre você dons extraordinários, e está na hora de começar a viver isso na plenitude. Na plenitude. Olha, eu separei aqui, fiz uma pesquisa, e as igrejas que mais crescem, eu separei 3 igrejas, que são, misericórdia, vai. Yoido-Fu Gospel Church, que é na Coreia do Sul, trabalha com GCs. Redeemed Christian Church of God, na Nigéria, trabalha com GC. Igreja em Elim, em El Salvador, trabalha com GC. E você não entende? É a forma que Deus está atuando nessa geração. É a forma que Deus tem crescido, a forma que Deus tem alcançado outras pessoas, é a forma que Deus vai alcançar outros. Sabe, às vezes a gente chama a pessoa para vir na igreja. Ah não, porque o pastor que está lá é top, a pastora que está lá é top. Ah não, as pessoas que estão lá é top, Deus é maravilhoso, Ele atua lá. E às vezes a gente não consegue. Às vezes para chamar para o GC é muito mais fácil. A gente tem que ter estratégia também. Sabe, o inferno ele é inteligente, ele é articuloso. Se você não tiver estratégia para alcançar pessoas para Jesus, pessoas vão morrer, vão viver a eternidade de sofrimento, enquanto nós vamos viver a eternidade nos céus e achamos que é isso que importa. A realidade é que nós estamos perdendo a essência do cristianismo. Estamos perdendo a essência de viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Eu queria que você entendesse que isso não é só uma pregação, é um alistamento. Deus está chamando os seus soldados, homens e mulheres que vão cumprir a vontade dEle, alcançar pessoas para Ele, saquear o inferno. Tem pessoas se perdendo, pessoas indo para caminhos de perdição, e você com medo de dar uma palavra no GC, pensando no que o outro vai pensar. Você com vergonha de orar em público, pensando no que fulano e fulaninha vai pensar. Ei, Jesus escolheu você, Ele é por você, Ele te plantou naquele lugar pensando nas pessoas e naquilo que elas receberiam de você. Efésios 1:4, antes da criação do mundo, ou seja, antes mesmo daquele lugar existir, eu escolhi você para ser santo e irrepreensível. Ou seja, antes daquele GC existir, Deus já tinha escolhido você para abençoar aquelas pessoas, para levar o Evangelho àquelas pessoas, para crescer com aquelas pessoas. Você já tinha sido escolhido, você já tinha sido determinado no ventre da sua mãe. O Senhor o sonda e o conhece, e sabe as suas limitações, e até mesmo nas suas limitações Ele é glorificado. A única forma de você não glorificar a Deus é não vivendo a vontade dEle, é não permitindo que o Senhor cresça através de você. Fala a verdade, quantas pessoas você chama para o GC? Quando você sabe que tem GC, você fica preocupado em ir, ou você realmente pensa em chamar alguém? Dia de GC, você manda mensagem para alguém? Você chama alguém de verdade? Você realmente tem orado para pessoas receberem Ele naquele momento, naquele lugar? Sabe, às vezes a gente quer colocar a responsabilidade na mão de outras pessoas, quando Deus nos escolheu. Não adianta querer que as pessoas apenas vivam por você. Tem pessoas precisando do fruto do Espírito que você tem que gerar. Sabe o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, que você tem que ter? Tem pessoas que precisam dele, tem pessoas que vão se alimentar dele. João 15, Ele é a videira, temos que estar ligados nele. E a forma que nós vamos crescer, a forma que Deus instituiu é isso, é dessa forma, é nesse lugar. E se você não escolher esse lugar, o crescimento desse lugar, entender que dentro de lá, naquelas pessoas existe algo maravilhoso, na unidade que Deus derrama naquele lugar, existe algo maravilhoso, você não vai viver a plena vontade de Deus. Olha, nós temos vivido coisas maravilhosas no GC,
E não só no nosso, eu escuto às vezes uma coisa aqui ou ali, eu sei que tem sido coisas incríveis e implacáveis nos GCs, tem sido momentos maravilhosos. Só que sabe o que infelizmente acontece? As pessoas vivem um momento incrível na quinta, e aí chega na sexta, toda aquela glória que foi derramada dentro dela é perdida, porque ela não continua naquilo, e aí o pecado bate na porta e a pessoa abre e vive daquilo. Sabe, a mudança de verdade começa no culto de terça, começa no culto de domingo, começa no GC de quarta, de quinta, mas ela só se perpetua na segunda-feira, é na sexta-feira, é no sábado, num dia após, quando você tem que provar que aquilo que você escutou vive dentro de você. Às vezes eu estou falando aqui, você está com a cabeça nas nuvens, não está prestando atenção em nada. Às vezes seu líder fala lá e você não presta atenção em nada e não entende que é na palavra que você é transformado, que é na palavra que você cria raízes, que é na palavra que é a mudança. Não é uma emoção. Eu não estou aqui para te fazer chorar, eu não sou coach. Eu não estou aqui para te fazer sentir um sentimento, embora muitas das vezes a gente sinta. Eu estou aqui para levar a palavra a você, e você entender que ela vai te transformar por inteiro, e a palavra vai mudar, a verdade vai te libertar. Mas você tem que querer ser uma bênção na vida daquelas pessoas, querer ser um milagre na vida daquelas pessoas, querer ser um milagre. Você pode ser um milagre. Às vezes as pessoas nunca conheceram o amor de ninguém. Às vezes as pessoas nunca conheceram o amor de ninguém, e Deus quer manifestar o amor dele através de você. Deus quer fazer com que pessoas se sintam amadas através de uma palavra de conforto, através de um abraço seu. Tem pessoas que tem um chamado tão lindo. Às vezes a gente está dando consolidação para alguém, e aí a pessoa vai falando, e a pessoa vai falando melhor que eu, começa a pregar melhor que eu. Aí eu falo assim: Deus te chamou para coisas grandes. A pessoa: não. Eu acho que eu não fui chamado para coisas grandes, não. E eu fico pensando: meu Deus, pessoa falando melhor que eu, pregando melhor que eu, porque a gente tem a mentalidade de que vamos ser nós que vamos fazer, quando na realidade Deus já derramou sobre nós aquilo que nós precisamos. Está na hora de você alcançar isso. Sabe, filho tem autoridade de acesso. Sabe, aquela mulher do fluxo de sangue que retirou o poder de Deus, ela tocou nas vestes de Jesus e ele falou: olha, eu senti alguém me tocar diferente. Retiraram o poder de mim. Você tem que retirar o poder de Deus. Sabe, nós não somos culpados pelos traumas que nós sofremos, mas a gente não pode deixar esses traumas nos impedirem de viver essa vontade de Deus, essa vida em abundância. Você tem que viver isso. Você tem que viver isso. Você tem que viver isso, a vontade de Deus. Você tem que ser feliz de verdade. De verdade, você tem que ser alegre. Você tem que ser curado. Você tem que ser contente com aquilo que você tem. Não adianta a gente pegar e ir para a igreja sofrendo pelo resto da vida. Está na hora de ser curado e começar a curar outros também. E quando nós estamos naquele lugar, nós temos a oportunidade disso. Tem pessoas que foram plantadas lá para nos fazer crescer, para nos fazer alcançar outros. Sabe, você tem um propósito magnífico. É magnífico. Abre a Bíblia de vocês no Salmo 139. Aleluia, Jesus. Salmo 139, versículo 1. Amém. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Amém.
que o salmista está falando aqui? Irmão, Jesus sabe tudo sobre você. O Senhor sabe tudo da sua vida. A sua relação com seu pai, a sua relação com a sua mãe, o que você já sofreu na sua família, o que você já sofreu em silêncio. Jesus sabe tudo, e mesmo assim Ele escolheu você. Ele sabe os seus pensamentos difíceis, os seus pensamentos complicados. Ele sabe aquilo que você já passou, a sua dificuldade, a sua teimosia, o seu orgulho, a sua timidez. Ele sabe de tudo. De tudo. Ele sabe ainda coisas que você nem sabe. E mesmo assim, Ele escolheu você. Mesmo assim, Ele decidiu que a sua vida seria uma bênção para outros, e te plantou em um lugar para que você pudesse abençoar outras pessoas. Deus determinou que você seria usado para alcançar outras pessoas. Está na hora de ser curado por completo, está na hora de ser libertado por completo, está na hora desse trauma que te assola há meses, há anos, uma vida inteira, sair da sua vida e você começar a viver a plenitude daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para você como corpo, como filho, como servo. Só que o que Deus tem para você? Tem gente que vive a vida toda e nem está preocupado com isso. Tem pessoas que vivem o tempo todo e nem estão preocupados com aquilo que Deus tem para você. Sabe, Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Às vezes a gente passa algumas situações que nos afastam da vontade de Deus, e vai vivendo coisas que nós perdemos o tato daquilo que Deus faz na nossa vida. Sabe, Deus fez tanto em você. Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa, Deus te deu uma igreja. Deus cuidou de você até hoje. Se você está aqui hoje é porque Deus cuidou de você. Porque os sonhos que Deus tem para você são maiores do que os seus. E o lugar em que nós começamos a viver isso é lá. É no GC, é na casa daquele irmão, é na casa daquela pessoa. Está na hora de sair dessa vida de eu vou no GC num dia e no outro dia eu volto às velhas práticas. Irmão, Jesus está te esperando na praia. Jesus está te esperando na praia. Está na hora de você correr em direção a Ele. A Bíblia fala que Jesus, quando Ele se apresenta para Pedro, e Pedro olha para Ele, Pedro desesperado, ele pula no mar e vai correndo em direção a Ele, porque ele entende que naquele homem tinha tudo que ele precisava. Sabe, infelizmente, nós temos alguns exemplos de discípulos, de homens na Bíblia, que se assentaram com Jesus e não viveram aquilo de melhor que Ele tinha para eles. Abre a Bíblia de vocês. Calma aí, me perdi aqui. Eita glória. Tá. Vamos lá. Eu estava falando sobre... Filhos, abre a Bíblia de vocês lá em João. Não, perdão, é Jeremias 29:13. Isso, Jeremias 29:13. Aleluia. Jeremias 29:13, moleque. Amém. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares. Só até aí, amém. O que Jesus estava falando aqui? Que Ele vai se revelar e vai nos trazer para perto. E Ele, independente de onde você esteja, onde você está, o que você viveu, Ele vai te trazer para perto, desde que você o busque e o encontre. Mas é necessário viver uma visão de discípulo. Judas era discípulo, andava com Jesus, viu os milagres de Jesus. Ele viu Jesus fazendo coxos andarem, cegos verem, mudos falarem. Ele viu coisas que nem estão mencionadas, porque a palavra fala que nem em todos os livros seriam possível mencionar aquilo que Jesus fez.
Em determinado momento, sentado com Jesus, a Bíblia fala que ele foi possesso por Satanás. Como pode? Tem a oportunidade de viver coisas extraordinárias, oportunidade de viver aquilo que Deus tem de melhor para ele, e ainda assim perde para o capeta, ainda assim perde para o inimigo. Às vezes a gente tem a oportunidade de fazer coisas sobrenaturais e a gente perde para o inimigo. Irmão, às vezes a gente vai fazer um jejum e perde para batata frita. Às vezes você vai fazer uma oração e o sono ganha de você. Você tem que ser forte. Tem que ser forte, um coração de discípulo. A palavra fala que em determinado momento Jesus endurece a sua pregação. E aí muitos dos discípulos falam para ele: olha, essa palavra é muito dura, quem iria aguentar? E aí começam a ir embora com medo, porque querem viver e escutar aquilo que querem. Um coração orgulhoso que só escuta o que quer, que só vive o que quer. Às vezes no GC a gente tem a oportunidade de fazer coisas que nós não queremos, e aí com o coração orgulhoso nós nos afastamos e decidimos não viver aquilo. E aí muitos vão embora, e aí Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês não vão também? E aí Pedro fala: aquilo que vocês conhecem, para onde iremos nós? Para onde eu poderia ir? Às vezes a gente quer buscar em tantos lugares, e Deus já colocou tudo que precisamos nas nossas mãos. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Sabe por quê? Porque Jesus é tudo que você precisa. Jesus é tudo que você precisa, e no GC nós podemos encontrar Ele. Você precisa encontrar em Deus aquilo que Ele te chamou para fazer. Olha, eu separei 3 pontos que são importantes de nós vivermos dentro do GC. Primeiro ponto, que um GC tem que ter amor. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Primeiro Coríntios 13 vai ser do 1 ao 3. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo que possuo, e entregar o meu corpo, o meu corpo, para o que eu tenha que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo está falando para a igreja de Coríntios o seguinte: olha, você pode pregar, você pode levar a dinâmica, você pode fazer o que for lá, mas se você não estiver atuando por amor, se não for por amor àquelas pessoas, amor ao seu Criador, amor àquele que está acima de todas as coisas, não vale a pena. O que te move naquele lugar? É o amor genuíno, é o amor ágape, um amor sacrificial, não o amor que o mundo prega, que é um sentimento, mas o amor que a Bíblia diz que é uma escolha. Você realmente ama aquelas pessoas? Você ama aquele lugar? Preza por elas? Busca por elas? Irmão, se você não amar de verdade, não importa o que você faça, você não vai viver isso de maneira plena. Você precisa amar aquilo que Deus colocou no seu caminho, amar aquilo que Deus plantou naquele lugar. Às vezes tem discípulo meu que manda mensagem para Natan: fulano está sumido, a gente vai fazer nada por causa para trazer ele de volta, não. Vamos fazer uma oração, vamos fazer um jejum. É amor, é amor de verdade, é amor que se importa com aqueles que não estão, um amor que se importa com os perdidos. Não é só um sentimento, não é só uma emoção, é uma vida. Sabe, em um momento, um homem pergunta para Deus qual é o maior mandamento. Aí Jesus, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, fala: olha, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E aí Deus institui isso como os maiores mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo já é muito difícil, né? Tem o próximo que é complicado, tem o próximo que é difícil. Nós somos difíceis também.
Só que em determinado momento, Jesus falando com os seus discípulos, ele fala lá em João 13, 34 e 35. Abre aí para mim, né? Tá. João 13, 34 a 35. Tá, eu não foi lá, gente, perdão. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Desse modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus está falando o seguinte: olha, eu tinha falado para eles amarem como amam a si mesmos, mas vocês vão amar como eu amei vocês. Sabe esse amor que a gente fala de Jesus? Esse amor que fez com que Cristo viesse para a terra e morresse por nós. Esse amor de Jesus por nós, que se entrega, que cuida de nós, que independente dos nossos defeitos, das nossas falhas, cuida, não nos julga, não nos condena. Ele nos ama independente de tudo. Jesus está falando o seguinte: esse amor eu quero que vocês tenham por outros. É esse amor. É isso que Jesus tem para aquele lugar. É isso que tem que ser plantado dentro do seu coração. É isso que é amor ágape. É sacrificar por aquelas pessoas. É entender que independente dos erros deles, independente daquilo que eles já viveram, você tem que amar eles, cuidar deles. E amor de verdade gera atitude, gera ação, gera cuidado, gera preocupação, gera carinho. Isso tem que estar dentro do seu coração. Você tem que ter isso como tudo. Sabe, Deus é amor, e Ele nos escolheu para amar outros também. Você foi escolhido para amar outros. Não é só algo que tem que ter em você, é necessário que você viva. É necessário que você viva isso, que o amor de Deus se manifeste através de você. Seja sincero com você mesmo, você tem vivido isso? 1 Coríntios 3 tem sido aquilo que Deus tem manifestado através de você. Você realmente tem vivido um amor sacrificial. As pessoas daquele lugar têm se sentido amadas por você, ou você só quer receber? Ah não, porque eu só quero receber. Ah não, porque eu sou membro. Ah não, porque eu sou visitante. Ah não. Sabe, existe um amor genuíno, e nós devemos viver ele. Você tem que viver ele. Você tem que amar as pessoas de verdade, cuidar delas com tudo o seu ser, com tudo que você tem, com tudo aquilo que existe dentro de você. Existe algo de Deus para aquelas pessoas, e a forma que Deus manifesta o amor dele, a forma que Deus manifesta o cuidado dele, é através do amor. O nosso Deus é amor, Ele atua através do amor. E se você não amar de maneira real aquele lugar, aquelas pessoas, infelizmente, você vai perder algo maravilhoso. Tem pessoas esperando para você. Sabe, às vezes a gente não consegue mandar uma mensagem para alguém que está sumido. Às vezes a gente não consegue dar um abraço em alguém. Irmão, um abraço muda vidas. Se uma pessoa chegar dentro daquele lugar, você precisa receber ela com o mesmo amor que Jesus te recebeu. Cuidar dela com o mesmo carinho que você foi cuidado. Proteger ela com a mesma proteção que Jesus protegeu você. Se não for para viver uma vida de amor, você tem vivido uma vida diferente da que Cristo instituiu para você. E está na hora de voltar ao primeiro amor. Vamos lá. Outra coisa que tem que ter dentro do GC é a unidade. A unidade dentro do GC é uma das maiores atuações que nós temos. Abre a Bíblia de vocês em Gênesis 11. Gênesis 11, 6 e o 7. Diz o seguinte: se como um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso, nada do que planejam fazer será impossível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Nesse momento, a torre de Babel estava sendo levantada para afrontar a Deus. Aquele povo queria afrontar a soberania de Jesus, a soberania do Senhor.
Eles queriam dizer: olha, nós conseguimos também, nós somos soberanos. E aí aquele povo se une e agem como um só, e o próprio Deus desce lá e confunde a língua deles, porque a unidade deles tinha um poder sobrenatural, tinha algo poderoso que faria com que eles realmente alcançassem aquilo. A realidade é que a unidade tem um poder sobrenatural, e diferente daquele povo, nós temos a unidade, só que temos Deus também, temos tudo que nós precisamos. Você precisa atuar como um naquele lugar. O pastor fala isso o tempo todo: divisão não é só pensar diferente, é simplesmente você ter outra visão, é ter outra forma de seguir, é ter outra forma de caminhar. Você precisa se ligar naquilo que Deus tem falado com aquele líder, com o pastor que ele instituiu para aquele lugar. Sabe, às vezes você precisa perguntar para o seu líder de IGC, para o homem e a mulher que Deus levantou naquele lugar: o que o Senhor tem para nós? Como eu posso fazer para atuar nesse lugar? Como nós podemos crescer juntos? E aí, com aquela unidade que Deus vai descer sobre aquele lugar, irmão, nada vai parar vocês. Não tem inferno, não vai ter limitações, não vai ter nada que vai paralisar o poder de Deus. A glória dele será manifesta, e o poder de Deus vai alcançar lugares que você não tem nem noção. A unidade é algo que pode realmente nos tornar mais precisos com Jesus. Eles são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está na hora de nós agirmos como um também. Você precisa ser um naquele lugar e alcançar outras pessoas através dessa unidade. Terceiro e último ponto: o GC tem que ter algo que é imprescindível, que é o crescimento. Abre a Bíblia de vocês em 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18 fala o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Você tem que crescer. Aquele GC tem que crescer. Não tem jeito, não estou falando sobre você inchar aquele lugar e ter 1 milhão de pessoas. Não é isso. É realmente crescer. Crescer, levantar líderes naquele lugar, se tornar um líder, alcançar pessoas. Aquele lugar tem que crescer, e você tem que alcançar outras pessoas para que Deus possa ser visto. Essa é a vontade de Deus. Talvez o seu GC hoje ainda falte um pouco de crescimento. Talvez hoje ainda tenha algo para ser realizado naquele lugar. Entenda, Deus levantou você para você começar isso. É através de você. Sabe, Deus vai trazer sobre o seu líder a ordem, a direção, e você precisa se colocar no lugar para crescer junto com ele e alcançar aquilo que Deus tem para você, para vocês. Vou pedir para vocês colocar de pé no seu lugar. Sabe, às vezes a gente vai se perdendo naquilo que nós fomos chamados para viver. Às vezes nós vamos nos perdendo naquilo que nós fomos ungidos para ser. Sabe, às vezes nós vamos nos perdendo naquilo que nós temos o chamado. Você foi chamado para viver GC. A importância do GC é o crescimento do corpo, o crescimento dos filhos, o alcance de pessoas através de você. Eu lembro que quando eu comecei o meu GC, eu fazia parte de outros ministérios também. Eu lembro que eu fazia parte de vários ministérios e eu amava todos eles. Era um prazer, sempre foi um prazer servir em ministérios, eu sempre amei servir. Mas eu sempre entendi que no GC era algo diferente. Sabe, existe algo diferente. Eu lembro quando eu ficava na diaconia, meu Deus, que saudade. Eu lembro que eu chegava na diaconia e eu sempre tive um pezão, né? E aí eu lembro que eu tinha um sapato social desse tamanhozinho assim, ó. E aí, nossa, eu falava: eu não vou para a diaconia sem sapato social, não vou. Aí eu fazia todo um negócio para aquele sapato cair no meu pé. Até hoje eu tenho marca da época que eu estava na diaconia. Aí eu ficava ali atrás em pé, nossa, uma dor no pé, vontade de sumir, com a misericórdia.
Aí, misericórdia, era doideira. Aí, às vezes eu ficava na escala com a Rosângela e com a Rosilda. Misericórdia, mano. Irmão, a Rosilda, ela tem um amor por cuidar dessa igreja, surreal. Aí, às vezes era tipo 9h40 da noite, 9h50 da noite, eu falava assim: Rosângela, fala pra Rosilda que o banheiro já tá limpo. Fala pra Rosilda que não precisa. A Rosilda chegava: não, Natan, vamos passar um pano rapidinho no banheiro. Mas era maravilhoso. Era maravilhoso, existia algo sobrenatural naquilo. Ontem eu estava aqui na oração e eu lembrei minha época de intercessão e como eu amava aquele ministério. Como eu amo servir ao Senhor, como é bom servir à vontade dEle. Mas eu falo para vocês, irmãos, GC, não tem nada como o GC. Sabe, é nesse lugar que Deus derrama uma graça, uma unção, um poder que nunca foi visto antes. Sabe, dentro do GC Deus levanta pastores, presbíteros, homens de Deus, homens de palavra, como os discípulos. Realmente Judas se perdeu, mas foram levantados 11 apóstolos que cumpriram a vontade de Deus e pregaram o santo evangelho. Dentro daquele lugar Deus está levantando pessoas. Deus quer começar o ministério esplendor, o esplendor da vontade dEle, derramar sobre você a santa vocação. Só que se você não quiser crescer, ninguém vai te obrigar. Está na hora de começar a viver isso que Deus tem para você. Está na hora de começar a viver isso que Deus tem para você. Está na hora de começar a entender que naquele lugar é uma igreja e Deus levantou você para abençoar aquelas pessoas. Parar com esse pensamento de é responsabilidade do meu líder, é responsabilidade do meu anfitrião. Não, a responsabilidade hoje é sua. É sua. Alcançar outras pessoas, crescer naquilo que Deus tem para você, parar de perder para aquilo que Satanás coloca no seu caminho e começar a crescer naquilo que Deus tem para você. É tempo de crescimento. Sabe, Deus vai fazer algo tão poderoso nessa igreja. Eu lembro quando a gente vinha para essa igreja, tinha o quê? 5, 6 pessoas sentadas aí. E tem culto que você olha e fala assim: misericórdia, onde que eu vou sentar? É Deus, Deus está aqui. E Ele está atuando, Ele está levantando os seus, está enviando obreiros. Deus está fazendo coisas que infelizmente pessoas estão passando despercebidas. O Espírito Santo está descendo sobre os seus. O Espírito Santo está ungindo os seus, colocando no caminho para viver coisas sobrenaturais. O Roma é do Senhor. Esse bairro é do Senhor. E nós fomos colocados aqui para fazê-lo crescer. E se você não se colocar nesse lugar, se você não colocar você, Deus usará as pedras, mas não deixará de cumprir a vontade dEle. Mas hoje você tem a oportunidade de viver isso na sua plenitude. A oportunidade de viver o que Deus tem para a nossa igreja, o que Deus tem para você. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração.